Que a graça e a paz de Jesus seja com todos. Vamos orar ao Pai para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na nossa mente e coração e abrir o nosso entendimento. Senhor Jesus, me perdoe até por chamar o Senhor de Senhor, porque muitas vezes eu não faço o que o Senhor diz, nem o que está escrito, então me perdoe por essa petulância. Que o Senhor, por meio do Espírito Santo, possa trabalhar na mente e no coração dos meus irmãos, para que eles entendam a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que eles sejam transformados, não seja só mais uma abertura, mais uma pregação, mais um culto protocolar, mas um culto de confronto, para que nós possamos refletir de verdadeiramente se somos imitadores de Ti, Jesus. Amém. A palavra que o Espírito Santo pôs no meu coração foi Lucas 14, a partir do verso 25, na Almeida mesmo, corrigida, a versão. Essa Bíblia que eu tenho aqui. Lucas 14, a partir do verso 25 até o 35. Todos acharam? Iniciar a leitura. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe Jesus: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filho, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, uma casa, uma construção, depende da sua versão, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar? No 29, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que veem comecem a escarnecer dele. No 30, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. No 31, ou qual é o rei que, indo à guerra, a peleja contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselhos sobre si, como 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. No 32, de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. No 33, assim, pois, qualquer que de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. 34, bom é o sal, mas se ele degenerar ou perder o seu sabor, com que se adubará. No 35, nem presta para a terra, nem presta para monturo, lança-no fora. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Amém? E eu estava tentando trabalhar outro texto, mas o Espírito Santo de Deus me levou a esse texto aqui, e ele se explica sozinho, né? O que eu posso fazer, acho que é mais atrapalhado que qualquer outra coisa aqui, mas é dizer o seguinte: recentemente eu estava conversando com um irmão, e conversei com outro irmão também, e ele estava se queixando sobre a questão de deslocamento, né? De dificuldade com gasto, e biblicamente veio esse texto à minha memória,
Eu perguntei, você não fez as contas antes? Eu já ouvi de inúmeros irmãos queixas. E uma outra situação que eu já relatei aqui, porque quando a gente não está enraizado na palavra de Deus, facilmente você vai se ofender. Facilmente. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Se alguém te repreender ou te exortar, porque o que é exortação? Porque é o que eu sempre volto a dizer. Imagine assim, o pastor sempre traz a palavra aqui, 1 hora, mais ou menos, 1h10, 1h20, disposição da palavra, de forma bem didática, traz textos, traz referências de pessoas seculares, mostrando um entendimento claro sobre algumas questões. E a exortação é justamente chegar assim para alguém que já sabe que precisa fazer e não faz. E olha o caráter de Deus. Quando for fazer isso, faça com paciência e conforme está escrito. Agora imagine, vocês que têm seus cônjuges, suas famílias aí, que é um desafio, e sempre será um desafio para a sua carne. Não é que é difícil. A palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor não são difíceis, está escrito lá. Entende? Não é difícil. Por que não é difícil? Porque é só você ir fazer o que Ele mandou. Se Ele for a autoridade da sua vida, se Ele for a autoridade da minha vida. Em outro texto, o próprio Jesus vai dizer assim, vocês me chamam Senhor, Senhor, todos nós conhecemos esse texto, eu espero que sim, mas não fazem o que eu digo. Você vê que não tem a questão da autoridade. E hoje eu estava fazendo uma reflexão bíblica com o Alisson, ele me mandou um texto, foi Gênesis 16, depois 17, depois 18. E esse texto tem a curiosidade depois de ler, que mostra aquela questão de quando não estamos nele, buscando e saturado da palavra de Deus. Quando Deus fala a Abraão que ele está com 99 anos de idade, que ele seria pai, daria um filho a Sara, Abraão riu de Deus. E depois o próprio Jesus aparece a Abraão, segundo o que está escrito, e Sara ri. E o próprio fala para ele, ela está rindo, e ele vai confrontar Sara. E ela estava rindo de quem? Do Criador, cara. E quantas vezes que a gente ri de Deus? Esse é um texto aqui que está mostrando verdadeiramente que a gente vai falar assim, mas o rico pega tudo que tu tem e dá, por exemplo, aos pobres siga-me. É bastante dinheiro, né? Pô, tudo. Ele está dizendo aqui, se você não entregar tudo, não tem negócio com ele. Então, olha o risco que nós estamos correndo. Ouvindo a palavra de Deus, uma igreja bíblica, que busca prezar pelo que está escrito, mas olha o problema, não somos bíblicos. Pare e reflita aí. Você está perdendo tempo e eu estou perdendo tempo. Porque o resultado de alguém que está se prostituindo nas drogas ou em qualquer outra situação longe de Jesus, o resultado vai ser o mesmo, cara. E vocês nem vão se encontrar no inferno, porque cada um vai sofrer o seu inferno mental individualmente. Depois você vai estudar um pouquinho, que vocês vão ver que não vai ser coletivo, não vai ter ninguém para se consolar lá. Isso está escrito. Vai ser como um ranger de dentes. Eu acho que a gente fica brincando com isso, sabe? De verdade. Porque imagine assim, você está indo, eu sempre falo a 300 por hora, e no final daquela estrada não tem mais o caminho. Seria bom alguém, você está com a sua família toda dentro do carro, você não é Josué que diz com autoridade, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está negligenciando a fé. Está negligenciando, e é mais uma abertura, mais outra oração, que em vez de orar você fica procurando desculpa, tudo menos orar de joelho. O próprio Jesus orou de joelho, cara. Por que nós somos melhores que não queremos orar de joelho? No Getsemane ele se pôs de joelho, cara. Por que a gente, está doendo, cara? Eu tenho um problema nos 2 joelhos, cara. Não sei se vocês sabem disso. Nos 2, cara. O fêmur desgastando a patela. E eu não consegui orar 5 minutos, cara. E eu pedi a Deus tanto, Senhor, eu queria melhorar disso. Aí consegui fazer uma fisioterapia, identificou isso aí com a ressonância magnética, que por causa desse desequilíbrio muscular. E eu não conseguia nem 5 minutos, pegava fogo meu joelho. E hoje eu consigo orar, cara. Consigo orar meia hora, 1 hora. E só para isso, eu pedi para Deus só para isso, para poder orar, cara. Porque eu sou fraco. Não é que eu sou melhor que nenhum de vocês, eu sou pior de todos aqui, cara. Se tem alguém que é pior que todos vocês, sou eu, cara. E eu não me orgulho disso, cara. Isso é uma vergonha para mim mesmo.
Mas entende? Aqui é mais uma abertura, beleza. Às vezes vai entrar aqui e sair aqui, cara. O próprio Jesus falou, se você não deixar tudo, cara, tudo. Aí você faz a reflexão, o que você ainda está amarrado, cara? Por que você não está vivendo a verdade de verdade? Porque o certo não dá errado nunca, cara. E o errado não dá certo nunca também. Porque imagina assim, aquela prostituta precisa de Jesus, e você é o filho na casa perdido. Você nem foi o dissoluto lá, o Gastão, que foi lá, gastou dissolutamente, mas depois voltou. Você é o que está na casa, porque imagina, às vezes a gente não para refletir isso, irmãos. Esse texto aqui sobre abandonar tudo, a gente não para refletir os textos, esse é o grande problema. Às vezes você é o cara que já leu a Bíblia, sei lá, 10 vezes, de Gênesis e Apocalipse, mas nunca meditou em um texto, em um versículo. E a Bíblia diz que é meditar de dia e de noite. Entende? Porque assim, já é cientificamente comprovado, se você aplicar a palavra de Deus mais de 3 vezes por dia, e ler mesmo e meditar, mais de 4 vezes, você tem alteração no seu comportamento. Porque imagina assim, tem a mente de Cristo, não é isso que a Bíblia diz? Como teremos a mente de Cristo se a gente não memorizar a palavra de Deus? Se a gente não refletir no texto? Se os nossos pensamentos não tiver como um cidadão celestial? Porque às vezes nós todos aqui somos falsos, caras, mentirosos. É crente aqui legal. Esses dias eu mandei no grupo dos homens lá, um rapaz brincando com um cachorro que ele mostra os dentes assim, ó, ele vai lendo um versículo da Bíblia e ele começa a ficar calminho. E às vezes a gente está dentro de casa com esses sorrisos, cara. Dentro de casa, cara. Ou às vezes você está que nem Sara, dentro de si, rindo do Senhor. E o Senhor conhece os nossos pensamentos, cara. E é isso que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, para que a gente possa refletir. Para que a gente possa verdadeiramente meditar, cara. Porque assim, hoje você é o crente que deveria ser? Essa é a pergunta. E eu estou falando crente, olha só, igual o demônio e o diabo é, cara. Não estou nem falando imitador de Cristo, carregando a cruz. Não somos. Eu estou ofendidinho. É isso que acontece, cara. Quando alguém está alicerçado na palavra de Deus e ele é alertado sobre o risco que nós corremos, uma vida miserável que nós estamos levando, e é simples a gente resolver, cara. É só pegar o seu extrato bancário. Só olhar onde você gasta o seu dinheiro e seu tempo e acabou a conversa. Acabou a conversa, cara. É só olhar isso. Isso é básico da fé. Ou quando aparecer alguma demanda de alguém, nossa, já tem que coçar o dinheiro de novo, o bolso de novo, mostra o quanto nós somos mentirosos, cara. Entende, irmãos? Então, nessa noite, que a gente possa cair em si, cara. Pedir a Deus que o Espírito Santo de Deus possa trazer à nossa memória o primeiro amor. Se é que você teve esse primeiro amor, acho que todo mundo que teve esse primeiro contato com a fé veio de uma forma maravilhada, cara. A gente está como aquela igreja de Apocalipse, o Senhor tem quantas coisas contra você e contra mim? Vocês fazem essa reflexão, como eu faço? A igreja de Apocalipse lá, ele falou, isso que eu tenho uma coisa contra ti. Você já parou para pensar quantas coisas o Senhor tem contra nós? No dia de hoje? Pensa um pouco, só pensa um pouquinho. Quantas coisas assim, que você pensa, que você fala, cara, isso aqui eu estou ofendendo o Espírito Santo que habita em você, cara. Entende? E às vezes a gente está rindo do Senhor, cara. Porque quando a gente não faz o que Ele disse ou o que Ele mandou, a gente é quem? Que é filho de quem, cara? Você tem por pai o diabo, o apóstolo do amor, João. Todo mundo fala que ele criou no ombro de Jesus. Ele falou assim, o seu pai é o diabo, não é ele. Aí sabe o que acontece? A gente acha que não, naquele dia, os 45 do segundo tempo, não vai acontecer isso não, cara. É só você ver o modus operandi de Deus, cara. A salvação, quando Noé pregou lá por 150 anos, estava onde? Dentro ou fora da arca? Não teve um monte de gente desesperada quando o dilúvio veio? Aí o cara vai falar, mas o ladrão da cruz está na lei, cara. Jesus não inaugurou a graça ainda. Está na lei, ele está debaixo da lei ainda ali. Mas ele foi sincero, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Porque não tem como um homem reconhecer Cristo sem ouvir. Você acha que aquele ladrão não ouviu sobre Jesus, os dois? Você acha que não? Jesus fazendo um alvoroço daquele, o Deus encarnado na terra, curando pessoas, uma multidão atrás dele. Só atrás aqui como estava aqui. Ele se virou para essa multidão, cara. Sabe às vezes o que a gente está fazendo, como os pagãos? Orações repetitivas, cara. Cara, eu estou meditando no Salmo, até para fechar o raciocínio, nos Salmistas,
estou indo para o 110, e tipo assim, cara, eu tenho vergonha, cara, quando eu oro, de verdade, assim, cara. Quando eu vejo Davi orando, é vergonhoso, cara, como a gente ora. A gente são miseráveis mesmo, egoístas, a gente quer alimentar o Deus que há em nós, cara. O Egon, sabe? É isso. A gente não ora como Davi, para Deus restaurar uma alegria inexprimível. Quando eu vi isso, eu chorei, cara. Eu falei, que alegria é essa que eu nunca experimentei, cara? Alegria inexprimível, ele usa essa palavra. O exulta o Senhor. Você sabe o que é exultar? É pular de alegria. Quando que você pulou de alegria para ter a presença de Deus? Qual foi a última vez, irmãos? Sejam francos com vocês mesmos aí, refletindo. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Então, como que o cara pode falar Davi com Betseba, cara? Imagina, cara, a vida desse homem, cara, perto desse pecado dele. Ou vai falar de Adão, cara. A gente vai entender que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós vamos ver o quanto Deus é severo. É só pegar Moisés, cara. Que Deus falou, encosta na rocha, Moisés. Ele bateu por causa do povo. Se influenciou por terceiros. A nossa vida é influenciada por os outros, cara. E não pelo Espírito Santo, cara. Quantas vontades que nós temos, mas se a gente for ficar fazendo a nossa vontade, a gente vai glorificar Deus quando, cara? E eu estou falando em questões básicas do nosso dia a dia. Glorificar Deus com as nossas atividades cotidianas, cara. Vocês que têm as obrigações, façam as suas obrigações, cara, para a glória de Deus. Sem murmurar dentro de si, sabe? Sem vergonha, cara. Em vários lugares aí, Filipinas, um monte de lugar, o cara só tem um pedaço da Bíblia para ler, cara. Eles se encontram para trocar esses pedaços. A gente tem a Bíblia inteira, a gente tem dificuldade com as Escrituras, cara. Se eu falar um texto aqui, sabe? Será que a gente vai saber se está na Bíblia ou não, cara? Esse é o grande problema, cara. Quando o diabo foi tentar Jesus, ele falou, está escrito, cara. E Jesus falou, está escrito. Quando Paulo elogiou, por exemplo, irmãos, a igreja de Bereia, os tessalônicos quiseram matar Paulo, cara, só por isso. Só porque ele falou que eles eram excelentes. Tinham a Bíblia na mente, não tinha Google para pesquisar, como você tem hoje. Aí você vai dizer que eu não conheço de Bíblia, o irmão é inteligente. Ou como eu já ouvi tanta besteira, cara. Quanto tempo que você dedica a sua vida para conhecer mais o Senhor que você diz servir? E que eu digo servir? É só pegar o seu celular, cara, tem um relatório no seu próprio celular que vai mostrar quais os aplicativos que você gasta mais tempo. Aí você vai vir dizer para mim que você não tem tempo para o Senhor? O Jean é exagerado, ele é radical. Mas se eu fosse radical, meu irmão, radical é o cara que está enraigado na palavra. Eu busco, naquele grande dia, irmão, não ser mais uma abertura que eu estou fazendo aqui para eu me arrebentar mesmo. Falar, caramba, cadê o Jean? Não está aqui? Se algum de nós subirmos, tá? Isso se algum de nós subirmos. Porque Jesus falou que teria muita surpresa, não seria pouca não, muitas surpresas no céu. Então, pessoas que você acha que nem vai para o céu, estará lá com ele, no descanso do Senhor. E você é atormentado. Eu acho que isso é o suficiente para a gente se converter dos nossos maus caminhos. Que a Bíblia diz assim, ó, converter, se o homem se desviar dos seus maus caminhos e fizer o que é bom aos olhos do Senhor, e guardar os seus mandamentos, certamente viverás. Então, a conversão, a vergonha na cara é nossa, de abandonar velhos hábitos. Porque a obra transformadora do Espírito Santo, a nova vida que ele vai trazer habitando em nós. Então, que nessa noite, irmãos, não seja só mais uma noite, uma abertura. Porque eu sou um miserável, pior que vocês. Essa palavra foi para me arrebentar. Primeiro acontece isso, porque ela é a espada do Espírito. Então, que a gente não saia daqui de novo, cara, mais uma reflexão bíblica, mais uma pregação, e você tem a oportunidade de chegar mais cedo, e o Espírito Santo de Deus sabe que você podia estar mais cedo aqui para você orar, não 30 minutos, mais 1 hora de oração, mas você não tem prazer nisso, cara. Pede como Davi, Senhor, dá em mim essa alegria inexprimível, que eu não tenho, e eu peço perdão a Deus por isso. Essa alegria de Davi inexprimível eu não tenho. Então, que nós possamos buscar essa alegria, irmão, no Senhor. E a gente vai parar de encher o saco de um monte de pessoas, na nossa casa, no trabalho, parar de encher o saco das pessoas mesmo. Arrumar problema na igreja, em qualquer canto, na sua casa. Se envergonha, cara. Você é representante de Cristo, deveria ter essa chancela. Então, ser funcional é a nossa obrigação como cristão, tendo instruções tão maravilhosas como essa. Tá bom, irmãos? Que a gente possa cair em si, pedir a Deus, Espírito Santo, que toca na nossa cabeça, no nosso intelecto, para que a gente seja uma nova criatura de verdade. Não vinha, porque acho que a W. Johnson, ele fala que os cristãos não mentem, eles cantam, sabe?
a gente não tem responsabilidade com isso também. Então, que a gente possa refletir sobre isso, irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa traduzir como Ele faz com as nossas orações aos seus ouvidos, para que a gente se converta. Senão vai dar ruim e não vai ter... Naquele dia você pode até tentar fazer o contrário, como muitos. Fiz isso, fiz aquilo, mas você nunca teve no descanso do Senhor. Ele nunca habitou em você. Então, reflita sobre isso, que é o que eu faço com a minha vida. E assim eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus.